Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula. Coloca aí no bate-papo se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando, porque a gente vai dar continuidade aqui ó, sobre gestão corporativa e inclusiva, né? A gente ainda está analisando aqui as minorias sociais, quais são as características, né? Então, olha aqui esse caso, né, do dia 24 de agosto. Minha nossa, realmente eu não tinha nem me ligado, que é uma data 24 de agosto de 2022. Justiça inocenta PM que pisou no pescoço de mulher negra. Será que esse caso aqui é o da Cláudia? Eu acho que é, mas eu não tô lembrada. Então, olha, lembra de... Eita, Yara. Pronto, deu certo. Obrigada. Então, isso aí lembra, né, o caso até do que aconteceu lá em 2020 com George Floyd. Vocês lembram, gente, que o George Floyd era um homem negro nos Estados Unidos, em que ele foi morto por um policial da mesma forma, né? O policial estava vendo ali que o cara estava morrendo e mesmo assim ele continuou asfixiando o cara. Isso gerou uma comoção no mundo inteiro, aqui no Brasil também. Então, por quê? Porque essas minorias elas se encontram em uma situação de vulnerabilidade, né? Os grupos minoritários, em geral, eles não encontram amparo suficiente na legislação vigente, ou se um amparo legal existe, não é implementado de um modo eficaz. É por isso que é muito importante que a gente tenha políticas públicas na saúde, na educação, e política pública é pressão da sociedade. Por exemplo, a Lei Maria da Penha é de 2006 porque foi uma pressão da sociedade. Porque tu sabe o que que acontecia? Se a Maria Rosa, que está aqui na nossa aula, né, ela passa por uma situação de violência lá com o marido dela e ela vai denunciar, sabe o que que diziam? Ah, não, Maria Rosa, ele te bateu porque ele é muito apaixonado por ti. É porque ele tem muito ciúme. O que foi que tu fez para ele ter te batido? Então, um crime era considerado um crime passional, que é um crime motivado pela paixão, pelos sentimentos, pela emoção. E aí, com a Lei Maria da Penha, aí a lei diz, não, 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 não. Por que que ele bateu? Não interessa se ele estava emocionado, né? Porque a emoção, gente, não é só estar feliz. A emoção é raiva também. Então não interessa se ele estava com raiva, porque dizia assim: "Ah, Kelly, tu apanhou, então é porque ele estava com raiva, tá, beleza, vai para casa". E não dá, gente, para ser desse jeito. Então é por isso que a gente precisa de uma lei, né, que ela regularize, que ela proteja essa mulher para que essa violência ela não volte a acontecer. O que também é muito problemático, porque no Brasil, né, eu lembro, semana passada eu vi um caso na televisão de uma mulher que ela foi morta pelo ex-companheiro e ela tinha 23 medidas protetivas contra ele, gente. 23. Ela vivia denunciando. E aí, o que que acontece? Nada, muitas vezes não acontece nada, né? Outras vezes acontece, né? Porque eu também não quero desmotivar ninguém aqui. Você que está assistindo essa aula, se você está passando por isso, você precisa denunciar. Também é uma forma de você se resguardar, de, teoricamente, você ser protegida pelo Estado, tá certo? Bom, outra característica aqui, a luta contra os privilégios dos grupos dominantes, né? Então, as minorias são grupos que não dominam, gente, as regras, as leis, né? Então, é a galera que é discriminada e é por isso mesmo que essa população que está na minoria, ela está lutando para poder existir de uma forma segura dentro da sociedade. Então, por exemplo, quando a gente fala uma parada gay, em que as pessoas vão para a rua, em que as pessoas elas vão para ser felizes, gente, para dizer, olha, galera, eu existo, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero casar, eu quero ter filhos como qualquer outra pessoa. Então, as minorias sociais, elas precisam se afirmar a todo momento perante a sociedade e as suas instituições, né? Então, precisam se afirmar. É dizer, olha, galera, eu existo, eu quero estar viva, né? Essa mulher aqui, eu não lembro, gente, mas eu acho...
Não, mas o caso da Cláudia, ela foi arrastada por um carro da Polícia Militar, né? Então isso aqui é para dizer, olha, eu estou viva, eu quero permanecer viva. É um direito meu, direito à vida. Tá lá na Constituição Federal de 1988, né? Então, outra característica, as estratégias discursivas. As minorias organizadas, elas realizam ações públicas, entre aqui os movimentos sociais, que são fundamentais para que a gente consiga ter uma ideia de uma democracia. E eu sempre digo aqui a vocês, né? Porque a gente pensa, ah, professora, eu vivo numa democracia sim, porque eu vou na urna e eu voto. Democracia não é só sobre processo eleitoral. Democracia, a gente está falando de acesso à saúde, de acesso à segurança, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à identidade de gênero. Então, quando eu não sou discriminada por nenhuma característica dessa, é porque eu vivo de fato dentro de uma democracia. E a democracia ela não é plena no Brasil, justamente porque a gente tem muitas pessoas que vivem uma situação de vulnerabilidade, viu? Não é o da Cláudia que ela foi. Que ano foi, Yara, de ver bem para mim? Por favor, qual é esse caso aí da Cláudia? Porque eu sei que os policiais que arrastaram a Cláudia, eles nunca foram penalizados, não. Até hoje se pede justiça. 2014, a gente já está em 2022. Tem noção, gente, disso? Até hoje se discute, porque eu sei que tiveram alguns vídeos, mas também tem informações desencontradas, né, de 2014, né? Ó, então é a Cláudia Ferreira, né? Cláudia Silva Ferreira. Gente, até hoje o movimento negro bate muito nessa tecla em relação ao que aconteceu com a Cláudia. É muito triste. Então, olha aí, por isso que existem os movimentos sociais, né, gente? Há o movimento feminista que também tem muito preconceito, né? Tem algumas mulheres que dizem, ah, eu não sou feminista. Mas, gente, o movimento feminista, ele não é um movimento sexista, ou seja, as mulheres dentro do movimento feminista, a gente não quer ser melhor, superior aos homens, a gente quer ter os mesmos direitos. É uma luta por equidade, é uma luta por igualdade, tá certo? Não é uma luta para ser superior. E aí também, por favor, tem uma coisa que eu fico assim, que a galera diz assim, né? Ah, olha aí, as feministas, é a galera que são as mulheres que fazem aborto. As feministas são as mulheres que odeiam Deus. As feministas são as mulheres que matam criancinhas. Gente, por favor. É muito importante parar com esses estereótipos, né? O movimento feminista, gente, é um dos movimentos mais antigos também da história. É justamente o movimento feminista é ali do século XIX, né? Enquanto organização, mas sempre houveram o movimento das mulheres lutando por melhorias, por qualidade de vida. Tá bom? Então, por exemplo, se uma mulher. E a questão do aborto no Brasil é um grande tabu, é uma grande polêmica, né? Gente, aborto existe no Brasil. Você querendo ou não entender isso. As mulheres ricas ou pobres, elas abortam, gente. Inclusive, a quantidade de número de aborto no Brasil é muito maior na população de mulheres que são ricas, porque elas têm dinheiro para pagar. A mulher pobre morre, né? Ali num procedimento que é feito de uma forma insegura. E aí existe uma grande questão de dizer assim, ah, professora, mas isso é errado. Aí você não faz. Sempre existe as liberdades individuais, é para isso. Aqui no Brasil existe essa grande problemática, porque o Estado é que toma a decisão. Né? A gente tem 3 casos de aborto no Brasil. O de violência sexual, o da criança não ter cérebro, o feto não ter cérebro, ou se aquela gravidez ela é um risco, ela pode levar aquela mulher à morte. Então, desde 1940, nós temos esses 3 tipos de aborto que é legitimado no Brasil. Né? E aí a gente vive numa sociedade tão machista, gente, que
a medicina ela diz, olha, tem um determinado período, mas no Brasil é crime, essa mulher ela pode ser presa e o profissional da saúde também pode ser preso, né? E aí é muito engraçado, porque eu lembro do caso da Clara Castanho, que foi violentada, que decidiu parir a criança, que decidiu colocar no sistema de adoção legitimado pelo Estado e mesmo assim ela foi condenada. Então é muito complicado, porque tu vive dentro de um país que te violenta a cada 11 minutos, vive dentro de um país que se tu for violentado e tu engravidar, tu não pode abortar e tu não pode colocar na adoção. E cadê o estuprador? Ninguém nem sabe o nome dele. Então, não tem como a gente viver dentro de uma sociedade que é desse jeito, mas infelizmente é a sociedade que a gente vive, né? Então, isso aqui é para a gente poder quebrar preconceitos, quebrar estereótipos, gente. Não tem como, tá bom? Ou então, e é sempre, eu escuto muito isso aí, né? Aí diz assim, o movimento feminista é a galera que vai lá para a porta da igreja ficar fazendo gesto obsceno com a cruz. Gente, eu nunca nem... Isso aí é matéria, gente, é fake news, entendeu? As mulheres, a gente que está dentro do movimento feminista, eu quero e não tenho tempo para ir para a porta de igreja ficar gritando com a cruz na minha mão, que eu tenho muito mais do que fazer. Que isso aí não é... Isso aí, na maioria das vezes, são matérias que são tendenciosas, né? São matérias que vão criando fake news, que vão criando notícias falsas, e a gente vive dentro de um período que ninguém lê, ninguém lê. Mas eu li. Quem foi que escreveu a matéria? É um jornalista que você conhece? É um site que é confiável? Gente, por favor. É 2022. Ou a gente aprende a entender a sociedade que a gente vive, ou a gente vai ficar julgando o tempo inteiro o outro. Espalhando mentira e mais mentiras. Entendeu? Então, por favor, vamos quebrar esse preconceito, entender que o movimento que é organizado pelas mulheres é um movimento que luta por igualdade, gente. Que se hoje eu voto, se hoje você vota, é porque tiveram mulheres lá no século XIX que lutaram para que a gente pudesse conquistar isso, tá certo? Se a gente teve a abolição da escravidão, não é porque a princesa Isabel ela é muito legal, muito fofinha e perfeita, e aí ela aboliu a escravidão, né? Porque em 2020 a Igreja Católica tinha um projeto aí para beatificar a princesa Isabel, né? E foi um absurdo, é um absurdo, gente, que ela não é santa. Ela não fez nenhum... aí vai depender também da religião de cada um, né? Mas eu não vi ela fazendo nenhum milagre, né? Então, ela não fez milagre nenhum. Ela simplesmente assinou um papel que o movimento negro já lutava há mais de 100 anos para que isso pudesse acontecer. E ela assinou um papel e ela fez nada mais do que isso. Porque a população negra no Brasil não foi inserida, não teve trabalho, nem saúde, nem segurança, nem lazer nenhum de morar. Então, essa população acabou a escravidão em 1889, 88, e a galera continuou sendo escravizada, porque ia para onde? Quem saiu dos engenhos, das fazendas onde eram escravizados, muitos passavam fome na rua. Porque até a política do Brasil, no início do século XX, com 10 anos de fim da escravidão, começou a fazer uma política de embranquecimento da população. Quem era negro não conseguia trabalho. Por isso que vem um monte de gente que era pobre, lá da Europa, os imigrantes, e são eles que vão conseguir trabalho aqui. Também porque viviam numa situação de vulnerabilidade, tentando fugir da crise na Europa. Quando chega aqui, consegue emprego, porque o Brasil pensa o quê? Bora deixar a galera mais branca. É nesse momento que surgem as primeiras favelas do Brasil, que a galera é enviada para a favela, que as favelas ali no Rio de Janeiro, em São Paulo principalmente, elas eram distantes do centro. Porque se entendia o quê? Se eu vou modernizar o Brasil, eu não quero nem preto nem pobre no centro da cidade. Quem é que mora no centro da cidade? Eu não sei como é em Assunção do Piauí. Eu não sei como é aí na cidade da Maria Rosa, da Maria Cauane. Mas aqui na cidade de Teresina, quem vivia no centro é quem tinha dinheiro, gente. É o metro quadrado mais caro. Por que que a gente tem conjuntos habitacionais? É no centro? Óbvio que não. Até porque também não tem espaço. É cada vez mais longe da cidade.
porque se entende que quem é pobre aceita qualquer tipo de moradia. Então, manda a galera para mais longe possível. É óbvio que agora a gente precisa entender que as cidades elas estão crescendo. Pois se está crescendo, cadê o transporte público? Aqui também, né, a gente tem alguns bairros aí que tem aí 10, 15 anos, que quando é feito o conjunto habitacional, a gente via muito isso. No Parque Sul, aqui na Zona Sul da cidade de Teresina, lá na Santa Maria da Codipe, que vem crescendo muito nos últimos 20 anos. E acontecia o quê? O próprio bairro que eu vivo, eu moro lá tem 10 anos, né? Quando eu me mudei, ele já tinha uma estrutura maior. Mas antes disso, não tinha, vão fazer um bairro, não tem delegacia no bairro, não tem escola no bairro, não tem creche no bairro, não tem um supermercado no bairro, não tem praça, não tem água, não tem energia. Aí a galera diz assim, mas tu tem uma casa, e aí? Como é que eu vou chegar na minha casa, como é que eu vou para o trabalho? E eu preciso trabalhar, onde que eu vou deixar meu filho se não tem creche no bairro? E dentro do meu trabalho não tem creche, como é que eu vou viver? Como é que eu vou sustentar essa criança? Gente, é por isso que eu digo, bora refletir sobre esses preconceitos que estão inculcados na nossa cabeça. Outro detalhe aqui da luta das mulheres, né, do discurso machista da grande mídia, né? Por isso que nessa mesma pesquisa do que foi feita em 2016, lançaram a hashtag na internet que era "eu não mereço ser estuprada". Né? Não interessa o que eu estava fazendo na minha vida, eu não mereço ser violentada. Essa é a grande questão. Também vocês lembram que era a hashtag "chega de fio-fio"? Porque a gente anda na rua, aí o homem ele pega, né, e fala, gostosa. E parece que eu tenho que ficar, muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz agora com esse comentário. Aí dizem assim, né, mas é mimimi. Gente, a gente parece que não escuta nunca o que o outro está dizendo, é uma questão de respeito. Eu não quero estar andando na rua e ninguém ficar fazendo comentários sobre o meu corpo. O meu corpo é algo, gente, que diz respeito apenas a mim. Da mesma forma que o seu corpo é algo que diz respeito apenas a você. Você é que escolhe quem vai tocar no seu corpo. Você é que escolhe com quem você vai ter intimidade. Não é porque o meu corpo ele é público, gente. Né? Quer dizer, o meu corpo ele não é público. Quando eu falo meu corpo, enquanto mulher, né? Então, o nosso corpo ele não é público. Não é para a gente estar caminhando na rua e a gente ficar ouvindo esse tipo de coisa que constrange. Ou a gente está andando na rua e a gente tem o nosso corpo tocado. Então, é uma noção de respeito. Então, é por isso que muitas campanhas elas são feitas para poder conscientizar, para que essa violência de gênero ela possa acabar, tá certo? Então, como eu falei, né, da ideia de que, olha, o homem ele é entendido como um animal, que ele não consegue controlar os seus desejos sexuais, né, concluindo que homens normais não cometem esse tipo de crime. Gente, não tem esse negócio de dizer, é porque ele era anormal, ele é doido. Que doido, gente. E ainda tem um preconceito com a população que, de fato, tem problemas mentais, né? E existe aquela máxima que a gente sempre diz, é doido? Por dar aí R$ 100 para ver se ele rasga. Claro que não rasga. Vai, bota aí, então, ele é doido? Bota ele aí para comer lixo, ele vai comer? Vai não. Né? E agora eu estou pensando que isso também nem é bom eu falar isso, porque a pessoa que ela é doida, que ela tem um problema mental, psicológico, um transtorno mental, de fato, que é a loucura, uma pessoa que é louca, né? Não necessariamente a gente entende, a pessoa que é louca, ela vai cometer um crime. Ela pode cometer um crime, porque ela perde o filtro social, mas ela tem uma condição. Agora, uma coisa é uma pessoa que é louca cometer um crime, outra coisa é uma pessoa que comete um crime, aí dizem que ela é louca? Claro que não. Cadê tua responsabilidade para tu assumir teu erro? Não dá para a gente dizer, né? Por isso mesmo que aqui no Brasil, muitos dos crimes que são cometidos, a própria justiça ela nem coloca como uma condição mental, não. Né? Porque vai ser estudado, interpretado para
se essa pessoa ela realmente tem um problema mental, que tem como descobrir, né, gente? Ó, então, as minorias sociais, entra a ideia da exclusão, da segregação, da integração e inclusão. Ou seja, os preconceitos são as generalizações superficiais que a gente tem em relação ao outro. Então, por exemplo, a Maria Cauane, eu posso ter um preconceito com a Maria Cauane, né? Eu nem conheço a Maria Cauane, mas ai não, lá se vem a Maria, a chata, nem gosto dela, é um estereótipo, é um preconceito, porque eu nem me permiti conhecer a Maria Cauane, mas eu já estou fazendo um julgamento dela, né? Então, então, a gente tem os preconceitos, que podem ser em relação às características físicas e culturais. A gente considera que uma pessoa ela é inferior a mim. Também tem a discriminação, que é uma atitude ou um tratamento diferenciado. Então, eu te excluo porque tu não parece comigo e eu não te quero perto de mim. Eu vou te excluindo. Também tem o racismo, né, dentro do preconceito, que consiste num preconceito e na discriminação com base na ideia equivocada que existem raças superiores e raças inferiores. Né? E lembrando, gente, nós temos uma espécie humana. O que vai diferenciar são as nossas etnias, né? E a raça, a cor, ela é um marcador social, porque de fato ela acaba criando diferenças dentro da sociedade. E a segregação, o que significa segregar? Significa separar, isolar uma pessoa. Um exemplo, o apartheid, que foi um regime de segregação racial que foi implementado na África do Sul entre 1948 e 1994. Gente, 50 anos praticamente, né? De pessoas que eram segregadas. E o que isso significa? Olha, tu tá vendo bem essa imagem? Existia até escada para quem é negro, para quem era branco. Ônibus para quem é negro, para quem é branco. Escola para quem é negro, para quem é branco. Né? Então, uma pessoa negra ela não podia entrar dentro do mesmo ônibus de uma pessoa que era branca. Isso também esteve presente nos Estados Unidos da América. Então, olha isso, gente, né? Tu dizer para uma pessoa, olha, tu não vai frequentar a escola porque tu é uma pessoa negra. Ah, então uma pessoa negra, ela não merece aprender, ter conhecimento? Porque olha que o Brasil, a maior parte da população no Brasil é negra. E mesmo assim o Brasil é um país extremamente racista. E a gente diz, não, professora, não tem tanto racismo assim no Brasil. Eu não tenho preconceito nenhum. Aí tu vai lá e fica fazendo a piadinha, né? Como se fosse engraçado ficar fazendo piada em relação ao tom de pele da pessoa. Gente, eu vou ficar aqui toda hora falando, né? Gente, presta atenção no mundo que vocês estão vivendo. Olha, muitas vezes a segregação ela é institucionalizada. O apartheid, gente, no continente africano e também nos Estados Unidos, né? Já no século XX, era na lei. É que nem no Brasil durante a escravidão, era na lei. Você podia sim escravizar. A lei ela dizia isso para ti, tá certo? Então, por isso que eu estou falando, a gente precisa estar atentos. Que sociedade é essa que a gente está vivendo? Para que a gente não continue reproduzindo preconceitos. Bom, ainda tem aqui a exclusão social, né, que designa um processo de afastamento e privação dos indivíduos. A gente tem exclusão cultural e étnica, por exemplo, as comunidades indígenas, né? A galera diz assim, ah, não, que hoje indígena quer até ter celular. Oxe, tu não quer ter celular, não? Tu não gosta de ter celular, não? Tu não gosta de entrar na tua rede social, de postar tua foto, de conversar com os teus amigos? Tu não gosta disso? E por que a população negra, ela também não pode querer? Não é verdade? Então, é um ponto para a gente poder refletir.
A exclusão, a gente tem aqui a exclusão cultural, a exclusão econômica, que é justamente a população pobre. Hoje no Brasil, gente, para vocês terem uma ideia, o Brasil voltou para o mapa da fome. São 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Se tomou café hoje, não vai tomar café amanhã. Se vai almoçar hoje, não vai almoçar amanhã. Isso é insegurança alimentar. Então, são 33 milhões de pessoas, é um número muito grande. E no mapa da fome, a gente tem que no Brasil a fome tem cor, porque a maior parte da população que passa fome é negra. A fome no Brasil tem gênero, porque a maior parte das pessoas que passam fome no Brasil são mulheres, né? Então, os dados estão aí para nos mostrar isso. E ainda existe a exclusão etária, que são crianças e idosos, né? A gente acha que criança não é um cidadão, né? Então, a gente acha que criança... eu estou num restaurante, a criança está chorando, eu estou num avião com uma criança chorando e as pessoas estão ali incomodadas porque a criança está chorando. Gente, criança também é cidadão e cidadã. Crianças, gente, também têm direitos, né? Ainda não tem deveres, né? Porque não tem capacidade intelectual ali. Mas ela tem direitos, ela também deve ser respeitada. Né? Aqui na tirinha, a gente vê aqui uma senhora dizendo, eu queria fazer um empréstimo. E a pessoa, como você quer fazer empréstimo nessa idade? Não vai dar nem tempo de pagar. Isso aí, eu coloquei isso porque me lembrou muito da minha mãe, que também é uma pessoa idosa. E há uns 10 anos atrás, né, a minha mãe comprou uma casa, gente, financiada pela Caixa Econômica. E aí... Desculpa, e aí, quando ela passou pelo processo, né, ela praticamente está terminando de pagar a casa, porque tem pessoas que compram casas e financiam pela Caixa Econômica em 30 anos, né? Aí tem uma galera que é menos. Por quê? Porque ela já estava numa idade avançada. E muitas vezes é negado essas políticas porque se entende que ela vai morrer a qualquer momento. Como se você ou eu não pudesse morrer a qualquer momento também, mesmo que a gente não seja idosa. Não é verdade? Então, a gente nem acredita mais na capacidade dessas pessoas, gente. E a população idosa, ela sofre muito com isso, porque ela se sente rejeitada, né? Ano passado, perto de um senhorzinho, né, que a gente conhecia, gente, ele se suicidou, porque ele era uma pessoa idosa, a família dele tinha abandonado praticamente, ele não tinha ali amigos. Ano passado, foi em 2020, que teve um ator brasileiro, idoso, muito conhecido aí nas novelas, né, agora eu não lembro o nome dele, mas... A Yara, nossa diretora de imagem, vai procurar aqui, né? Porque eu gosto também, a gente sempre se ajuda para depois não dizer, olha, a professora ali só com achismo, né? Não, é uma realidade. Um ator brasileiro, Yara, acho que foi em 2020. É esse nome mesmo, ó, espera aí, a Yara vai me dizer aqui o nome, que eu nem... o ator Flávio Migliaccio, deve ser assim, comete suicídio e deixa carta, gente, foi muito triste. A carta dele eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava lendo, que o cara estava ali numa depressão muito profunda, uma pessoa idosa, da gente acreditar que essa pessoa, tudo bem, ela não tem mais importância para a sociedade, então deixa, ela pode morrer. É muito triste a gente pensar, né, dessa forma e as consequências que isso vai gerando na cabeça dessa população. Olha, a gente ainda tem, olha o tanto de exclusão. Exclusão cultural e étnica, exclusão econômica, exclusão etária, exclusão de gênero, que é relativa ao gênero masculino e feminino. Por exemplo, lá numa pesquisa que o IBGE fez de 2012 até 2016, para vocês terem uma ideia, as mulheres recebiam menos que os homens no salário, né, uma média de R$ 730 a menos, mesmo quando elas tinham a mesma escolaridade, a mesma função dentro da empresa. Gente, por quê? Porque se entende que mulher não tem habilidade para ser uma chefe, que se entende que mulher não vai ter habilidade para desenvolver aquele trabalho. Então, isso é uma exclusão de gênero, ok?
exclusão comportamental, ela direciona, ela exclui, por exemplo, pessoas que são indivíduos toxicodependentes. É quem? É a pessoa que ela é dependente química. Pode ser no álcool, porque o álcool, ele é uma droga, né? Não é porque o álcool tu consegue comprar ele no supermercado, ele não é comida, ele é uma droga, porque ele também tem o poder de viciar. E aí a gente, beleza, mas é uma cervejinha, tá normal. Mas também é uma droga, viu? Então, inclusive, eu tomo uma cerveja também, mas eu tenho consciência de que eu estou consumindo uma droga, só que é uma droga lícita, é uma droga que se vende em qualquer lugar, da mesma forma que o cigarro, né? O Brasil, gente, tem números gigantescos de câncer no pulmão. E aí você pode perguntar, professor, então por que que continua vendendo? Por que que tu acha que continua vendendo cigarro no Brasil? Lucro é muito dinheiro. Eu sei até que tem um cara aí, um pastor, que é daquela família Brant, que é uma galera aí, digital influencer, que é cheio de polêmicas no Brasil. E ele é pastor e ele tem uma fábrica de cigarro, né? E aí uma vez ele foi questionado por que que ele era pastor e mesmo assim ele tinha uma fábrica de cigarro e ele disse que não tinha nada a ver, que ele não misturava as coisas, né? Claro que ele não mistura, gente. Ele tá milionário vendendo cigarro pro povo fumar e morrer mesmo. E o cigarro, ele ainda é uma droga muito boa. Porque tu não morre, tu não fuma cigarro um dia e tu morre no mesmo dia, não. Coloca aí uns 50 anos, coloca aí uns 30 anos, talvez para tu desenvolver alguma condição com o cigarro, ou talvez tu morra atropelado, não morra de câncer no pulmão. Mas tá lá as consequências dentro do teu corpo. E olha que o cigarro aqui no Brasil e no mundo, no cinema, todo mundo fumava, né? Porque é charmoso vender uma imagem de que quem fumava ali nos filmes de Hollywood era uma pessoa charmosa, era uma pessoa interessante, né? Os homens e as mulheres. É engraçado que tinha até propaganda, né? Venha escalar o Monte Everest, venha escalar uma montanha. E na hora que tu chegar na montanha, acenda um cigarro para você comemorar. Gente, a pessoa que escalou o Everest, se ela fumar um cigarro, eu tenho certeza que ela morre ali na hora. Porque ela não vai ter fôlego, vai ter pulmão para sustentar aquela subida daquela montanha, né? Mas olha o que que a galera vendia, a ideia, né? De tu fazer uma caminhada de manhã para tu ter saúde, então acende um cigarro. Isso aí foi proibido com o tempo. Por que que foi proibido com o tempo? Porque, gente, é uma droga cancerígena. Tem inúmeras substâncias que são tóxicas ali dentro. A galera fuma, mas é tendo consciência. Pelo menos você espera isso, né? E olha que o SUS, uma das questões que o SUS mais gasta dinheiro é com câncer no pulmão. E mesmo assim se continua fumando, porque agora é que está tendo mais políticas públicas para conscientizar a população de que aquilo ali faz mal, de que aquilo ali não é algo positivo para a sua saúde, né? Então, por isso que agora as carteiras de cigarro, elas têm a propaganda lá, dizendo, olha, esse produto tem mais de 4.500 substâncias tóxicas que te gera dependência, que tu pode cair o teu dente, que tu pode ter depressão, que tu pode ter aborto espontâneo, que tu pode ter câncer na laringe, na faringe, na garganta, no pulmão, tu pode ter uma gangrena. A ideia é que essas informações elas estejam na carteira de cigarro. Mas antes não tinha, viu, gente? Antes tinha era uma pessoa, uma artista bem feliz lá fumando cigarro e dizendo: fume um cigarro, porque você vai ser um jovem interessante, né? Olha as ideias. E agora a gente também tem um vape, né? O cigarro eletrônico, que acho que foi proibido no Brasil. É para parar de ser vendido agora, no mês de setembro. E por quê? Porque muitos estudos têm sido feitos, principalmente nos Estados Unidos, em que a galera, o vape, ele mata até mais rápido do que o cigarro, porque é um líquido que tem dentro daquele cigarro eletrônico. E esse líquido, ele vai direto para o teu pulmão e ele fica ali, ó, acumulando, acumulando, acumulando. E acumula muito mais rápido do que o alcatrão que está na fumaça do cigarro.
Outra exclusão, a exclusão patológica, que é em relação às doenças, né? A gente tem muito preconceito em relação à população que tem HIV. Inclusive, a gente nem usa mais o termo DST. Vocês sabiam? Agora a nomenclatura correta é IST, porque é uma infecção. Não quer dizer que uma pessoa que ela tenha contraído o vírus do HIV, ela está doente, ela vai morrer daqui a 10 minutos. Né? A pessoa ela pode viver anos com o vírus, porque hoje a gente tem medicamentos que conseguem combater muito mais o vírus. Né? Existem pessoas, né, mulheres, por exemplo, que são portadoras do HIV, mas elas fazem um tratamento todo correto, que a carga viral ela cai em um nível que elas conseguem até engravidar. Fazer uma relação sexual de fato, engravidar pelo meio natural, né? E aí conseguir levar aquela gravidez e a criança nem nasce mais com o vírus, justamente porque o vírus ele é controlado. Isso é incrível, gente, porque na década de 80, uma pessoa que era diagnosticada com HIV era uma sentença de morte, porque não tinha medicamento. Né? Essas pessoas acabavam virando uma espécie de cobaia. Não tinha como elas terem uma vida com qualidade de vida. E ainda existia todo o preconceito em cima disso. Ali na década de 80, quando a pessoa descobria que tinha HIV, ninguém queria abraçar, a própria família não queria viver na mesma casa, não queria utilizar o mesmo copo, e a gente sabe que o vírus ele não é transmitido dessa forma, né? E ainda tem o outro estereótipo que era colocado de só quem tem HIV é quem é gay, né? Principalmente os homens que são homossexuais. E um outro detalhe aqui no Brasil, né? Porque o Brasil é uma piada que eu fico assim pronta, uma piada de mau gosto, a realidade, né? Para vocês terem uma ideia, as pessoas hoje no Brasil que têm mais HIV são mulheres heterossexuais casadas. Porque o homem vai lá, trai a mulher, leva o vírus para dentro de casa, ela tem uma relação sexual sem preservativo, porque ela entende, poxa, eu tô casada com esse cara, não vou pegar nenhuma doença, porque ele só vive comigo, vai lá e pega. Não sou eu que estou dizendo isso, viu? A gente tem pesquisas aí, políticas públicas, o próprio Ministério da Saúde, de universidades públicas que pesquisam o HIV deixa eu ver, há uns 40 anos, pelo menos, e os maiores dados de HIV no Brasil é dessa forma, gente, e são as mulheres, tá bom? Isso também é muito triste, porque a gente vê que falta informação. Como é que a gente se protege? É utilizando métodos contraceptivos. Só que é um tabu tão grande e a maioria também é pessoas jovens, tanto homens e mulheres, na fase da juventude, dos 18 aos 29 anos, é a galera que mais está contraindo HIV no Brasil. Por quê? Porque não estão utilizando o método contraceptivo, porque se entende que o grande problema é só se engravidar. E as doenças? E as infecções sexualmente transmissíveis a gente esquece. Né? E não se fala sobre isso. Quer dizer, se fala sim sobre isso na escola, é preciso falar. Né? A gente aprende isso não é no ensino médio, não, é no ensino fundamental. No meu tempo, quando eu fazia a 7ª série, quando eu tinha 13 anos, porque agora a 7ª série é o 8º ano, não é isso? A gente aprende... É. A 7ª série é o 8º ano agora. A gente aprende sobre o corpo humano. A gente estuda o sistema digestório, circulatório, respiratório e também reprodutor. E a gente também aprende sobre métodos contraceptivos, né? Que é o método para não engravidar e métodos para você também se proteger. E aí a gente tem vivido no Brasil num momento que é para a gente estar regredindo, que agora a professora não pode mais falar sobre isso. Como assim, gente? Se tu não aprende isso em casa, tu tem que aprender na escola. E sexo é tabu. As famílias, elas não querem falar sobre isso, porque elas têm medo, porque elas não sabem como ensinar, porque elas não sabem como educar, então tem que aprender isso na escola. É a se proteger.
É você ter consciência, responsabilidade, que existe também idade para tudo. E que uma pessoa adolescente, ela não está preparada para também estar tendo uma vida sexual ativa. Nem teu corpo está preparado para isso. E ainda mais sem proteção. É por isso que o Brasil bate recordes de gravidez na adolescência. Porque a galera não tem educação sexual. Não sabe como que vai se proteger. Tá certo? Olha, gente, eu tenho uma amiga que ela é assistente social. E ela falou que uma vez, uma pessoa lá no hospital que ela trabalhava, um menino lá adolescente, ele tomava a pílula anticoncepcional. Né? Eu vi também outro dia um caso aí de uma blogueira famosa que disse que o filho dela tinha tomado a pílula anticoncepcional da namorada porque acreditava que era assim que ela não ia engravidar. Aí eu também fiquei, meu filho, então você não estuda, não? Você não estudou. Que a gente aprende sobre isso é na 7ª série. É no ensino fundamental 2 que a gente já começa a aprender sobre o corpo humano. Então, por favor, eu espero que você que esteja aqui assistindo essa aula agora, você tenha consciência sobre isso, viu, gente? Outro tipo de exclusão, xenofobia, que ela consiste numa aversão, no ódio a quem é estrangeiro. E aqui a gente tem isso com pessoas que vêm de outros países, né? Só que o Brasil, a gente é muito assim. Se chega um gringo, que ele é louro do olho azul, pra ti ele é gringo. Agora, se chega um cara que é negro, já não é mais gringo, né? Então, a gente tem um preconceito. Ou então a gente diz assim, estão vindo roubar os meus empregos. Gente, não tem emprego nem pra gente. Imagine para quem é imigrante. Certo? Então, por favor, também, todo país tem políticas públicas voltadas para a questão da imigração. Xenofobia, nordestino também sofre xenofobia. Ao longo da história, olha o tanto de coisa que a gente vive na ideia de que nordestino é burro, de que nordestino não sabe votar. Vocês devem ouvir isso por aí, né? De que, e olha que o povo nordestino é o que bate recordes do Enem. Viu, gente? Isso aí me lembra até o ano de 2020, que teve aquele Big Brother Brasil, que teve a Juliette. Provavelmente todo mundo sabe quem é a Juliette aqui, né? E aí, até quem não assistiu Big Brother Brasil sabe quem é a Juliette. E aí, aquilo ali, eu acho bem interessante a ideia do programa para a gente ver as relações humanas, como que as pessoas vão agindo, o comportamento, a psicologia estuda muito reality show por isso, né? E aí lá, gente, não tem como, né? Por mais eu nem torci ali por ninguém, viu? Quero deixar bem claro. Mas não tem como negar, gente, o tipo de situação que acontecia naquele programa, né? Em que as pessoas, elas riam do sotaque da Juliette. Em que as pessoas, elas nem sequer acreditavam que a menina era formada em Direito. Porque penso que nordestina, formada com curso superior, não, isso aí não é verdade. Então era muito preconceito, justamente por ela ter nascido dentro da região Nordeste. Vocês lembram disso? Coloca aí no nosso bate-papo. A própria presidência da República, gente, que há um tempo atrás estava dizendo aos Paraíba, que Paraíba, meu filho, vai estudar geografia. Dentro da região Nordeste, a gente tem 9 estados. A Paraíba é apenas um deles, né? Mas entende o quê? Não, no Nordeste é assim. Ou tu nasceu na Paraíba, ou tu nasceu na Bahia, ou tu nasceu no Ceará. Pronto, acabou, né? E cadê os outros? Cadê o Rio Grande do Norte? Cadê o próprio Piauí? Não existe, né? Como se não existisse. Então, xenofobia é uma galera que também não estuda geografia, não tem um pingo de noção. Olha aqui, discriminação regional, né, que é justamente a discriminação de uma pessoa de um estado pelo outro, e a gente também sofre isso aqui dentro do Brasil. Intolerância religiosa, a gente vê inúmeros casos assim, gente, em que principalmente as religiões de matriz africana, todo dia a gente olha na internet, se eu botar agora na internet, intolerância religiosa, eu tenho certeza que vai ter uma matéria recente sobre um caso assim.
Por quê? Porque a gente não respeita a liberdade religiosa do outro. Aí, se a minha religião, digamos que eu sou católica, que eu sou protestante, que eu sou espírita, aí eu digo que a minha religião é a única que salva. Que bom, então, vou estar salva. Mas se a Maria Cauane ela for da matriz africana, a galera diz logo assim, ó, pacto com capeta. Não é, gente? Vocês já ouviram essa expressão? Por quê? Olha aí, a Yara colocou aqui na internet, deixa eu ver, Yara, não enxergo não. Ó, 78,4% das pessoas já foram vítimas de intolerância religiosa nos terreiros. E essa matéria, ela tem 15 horas. Qual é o site, Yara? O Correio Brasiliense fez uma matéria, tem 15 horas falando sobre isso. Por quê? Porque intolerância religiosa no Brasil, gente, é o tempo inteiro. Então, e olha, a gente esquece que está lá na Constituição Federal de 1988 que cada pessoa ela é livre para poder. Olha aqui, a Yara colocou, vi uma no Globo há 2 horas atrás. A matéria é assim, é inaceitável a intolerância contra religiões de matriz africana. Há 2 horas atrás, o Globo lançou uma matéria sobre isso. Gente, é sério, o Brasil, se tu colocar qualquer matéria de exclusão nesse país, tu vai achar uma notícia com 1 hora, com 10 minutos, porque é isso, gente, é o tempo inteiro. E se a gente não tivesse a mídia para a gente ficar sabendo? E não é qualquer mídia não, viu? Tem que ser uma mídia, uma imprensa, um jornal que seja comprometido com a verdade, porque só o que tem é fake news nesse país. Ó, e atenção, eu coloquei aqui, todas as formas de exclusão estão muito relacionadas aos aspectos culturais do país que a gente vive. Ou seja, parece que a gente está vivendo dentro de uma sociedade que é normal, é da nossa cultura ser xenofóbica, racista, homofóbica. E, sinceramente, gente, que cultura é essa? Eu não quero fazer parte dessa cultura. E nem quero que vocês, enquanto administradores, sejam, né? Por isso mesmo que é importante a gente estar discutindo aqui, porque a gestão corporativa, você enquanto um administrador, você não pode ficar alheio a essa realidade. Tu não pode ser uma pessoa que tu vá colocar o teu ambiente de trabalho que ele fique discriminando, excluindo as pessoas. Tá bom? Então, a política de inclusão ela é algo muito relevante na gestão corporativa, porque ela pede, ela fala justamente de justiça e de equidade. Então, as instituições elas são justas quando elas pensam na ética, em princípios morais, que ela vai adequar, ela vai incluir as pessoas, né, independente da sua religião, da sua cor, da sua etnia, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Então, é a ideia de que, para ter justiça, a gente precisa ter o princípio da liberdade igual, o princípio da oportunidade justa e o princípio da diferença. Então, vamos lá, olha, políticas para inclusão social, por exemplo, o princípio da isonomia ou da igualdade, está lá na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a lei aos estrangeiros residentes no país ainda direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade e à segurança. Então, as políticas de inclusão é algo muito relevante, justamente para a gente gerar uma mudança dentro da sociedade, né? A isonomia, por exemplo, ela assegura que todas as pessoas são iguais perante a lei. Os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar esta desigualdade. E é por este motivo que a legislação brasileira ela é diferente para quem é desigual. O que isso significa, né? Então, uma pessoa que ela tem uma deficiência física, uma pessoa que ela não tem uma perna, como aí na imagem, uma pessoa que é cega, uma pessoa que é cadeirante, ela precisa de políticas públicas que possam incluí-la dentro da sociedade, porque senão ela vai ficar sendo excluída o tempo inteiro. E uma pessoa, gente, que ela é cega,
ela precisa também trabalhar, ela também precisa viver, ela quer ser amada, ela quer ter o trabalho, ela quer ter a casa, ela quer ter a saúde, ela quer ter a segurança, tudo isso está incluso, tá certo? Olha, os direitos sociais, o artigo 6 da Constituição Federal do Brasil afirma: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, né? São direitos, estão na Constituição Federal do Brasil. E olha, gente, apesar da abrangência desses direitos, eles não são garantidos para todo o povo que reside no Brasil. É por isso mesmo que a gente viu aqui que as desigualdades sociais e a exclusão, ela é muito grande, né? E essa realidade de exclusão social, ela obriga que as empresas, a sociedade civil organizada e as pessoas físicas, elas contribuem para que a gente possa gerar essa diminuição de desigualdade. E aí tu pergunta, professora, mas por que que uma empresa ela pode estar incluída nisso? Porque pensa, tu vai ser, Maria Cauane, uma administradora, e aí tu vai precisar de ter um cargo lá na farmácia onde tu trabalha, no hospital onde tu vai ser administradora. Então, pensa na ideia de ter médicas que são mulheres, que são negras, né? A gente ter uma secretária que seja cadeirante. Essa é a ideia, que a gente possa ter mais mulheres no mercado de trabalho. População LGBTQI que sofre muito preconceito, é por isso que o mercado de trabalho lhe nega oportunidades, né? Então, a gente refletir sobre a sociedade que a gente vive, que as empresas elas podem fazer uma diferença, porque afinal de contas, uma empresa privada, ela gera renda, ela gera trabalho na sociedade que a gente vive, né? Então é muito bom que tenha um incentivo a políticas públicas para poder ingressar, para que possa ter inclusão dessas pessoas, né? E aí volta até para o que a gente discutiu, que é sobre o Código de Conduta Empresarial, em que, por exemplo, previsão no Código de Conduta às políticas inclusivas aos deficientes. Portanto, todas as empresas devem prever em suas políticas internas aspectos como a busca contínua pela acessibilidade e inclusão social e punição a qualquer forma de discriminação. Foi o que a gente já falou do Código de Ética. Dentro de uma empresa e de uma sociedade, ninguém pode ser discriminado, independente da sua cor, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da sua condição econômica, da sua idade. Então, é fundamental que a gente tenha empresas que tenham iniciativa privada, os órgãos governamentais, para que desenvolvam projetos que a gente consiga incluir as pessoas dentro do mercado de trabalho. E isso a gente também chama de uma gestão humanizada. É compreendida a base legal que assegura o pleno exercício dos direitos para todos os brasileiros. Então, o que é uma gestão humanizada? E eu gostaria muito aqui que vocês pensassem sobre isso, de você, de fato, conseguir fazer uma administração humanizada, que é a adaptação de processos de produção de uma empresa às necessidades do empregado, garantindo que a produtividade esteja sempre aliada com a harmonia, com o bem-estar e satisfação dos trabalhadores, né? E olha, gente, a gestão humanizada nas empresas, ela não está ligada diretamente ao trabalhador com deficiência, mas com o bem-estar de todos os empregados, né? Entra muito aquela ideia de que é preciso ter uma boa comunicação, que eu reconheça a importância daquele colaborador na minha empresa. Olha, então a gestão inclusiva é uma gestão que tem como objetivo a diversidade e a inclusão social. Então, a inclusão, ela diz respeito à forma que a multiplicidade de características deve ser aceita na sociedade, gente. Incluir é você colocar
às vezes a gente diz assim, né? Uma escola. Já teve um caso aqui na cidade de Teresina em que uma mãe ela foi matricular o seu filho autista em uma escola privada aqui e a escola disse o quê? Ah, nós não temos condição de receber essa criança. E ela processou a escola e ela ganhou o processo, porque não existe isso aí. A escola, a empresa, né? Ela precisa acolher. Ah, não tem, então vamos ver aqui como é que a gente pode incluir essa criança. Aí a galera diz assim, né? Ah, eu lembro até do ministro da Educação que disse que crianças com deficiência, elas atrapalhavam. Né? Gente, quem atrapalha é ele, que não faz nenhuma política pública para mudar a educação desse país. E aí eu lembro que a filha do Romário, estão ligados quem é o Romário, que é um ex-jogador de futebol? Nem sei se vocês sabem, se é da época de vocês, né? Mas o Romário, ele tem uma filha com síndrome de Down. Acho que ela já tem 16 anos. E ela fez uma carta, gente, emocionante, falando, né, que quem atrapalhava a educação eram pessoas como ele, que faziam esse tipo de comentário. Porque esse comentário, ele exclui, ele discrimina, ele gera mais diferenças dentro de um ambiente escolar. E olha, gente, é muito interessante, porque eu já dei aula para criança durante um bom período aí da minha vida, né? E aí, desde que eu entrei na universidade, e, gente, criança acolhe demais outra criança. Quem gera preconceito e segregação, gente, é o próprio adulto. Porque criança, muitas vezes, ela só reproduz o que ela vê em casa, o que ela vê a professora falando, o que ela vê a televisão falando. Porque uma criança, de uma forma genuína, ela acolhe demais. Eu via muito isso quando eu tinha alunos com síndrome de Down, ou quando eu tinha uma criança autista, ou uma criança que tinha alguma condição especial em relação à audição, à visão. As outras crianças, elas tinham um desejo de ajudar, né, de ajudar aquela criança que está ali na sala de aula. Então, que a gente reflita sobre isso, porque não dá para a gente continuar segregando, tá bom? Então, olha, a gestão inclusiva, ela deve estar em conformidade com ações afirmativas promovidas pelo Estado. O Estado, e quando a gente fala Estado, não só o governo do Estado, mas a Prefeitura e a Presidência da República, que é o executivo no país, precisa, de fato, ter políticas públicas voltadas para gerar uma mudança dentro da sociedade. E a gente pode citar aqui como uma mudança as ações afirmativas como a cota, que existe muito preconceito em relação às cotas, né? E a gente tem cota no Brasil hoje para quem estudou a vida toda em escola pública e também para quem é uma pessoa negra ou indígena. E aí a galera gosta de dizer assim, né? Ah, não, professor, é porque a cota ela vai tirar a minha vaga. E não, gente, não vai. Porque dentro de um concurso, dentro de um vestibular, dentro do próprio Enem, quando as vagas, a universidade ela libera a vaga, tu que vai concorrer na ampla concorrência, tu só concorre na ampla concorrência. Quem escolhe pela cota só concorre com cotista. Então, ninguém está tirando a vaga de ninguém, tá certo? E isso, gente, é fundamental para que a gente gere uma mudança, porque a população negra era menor dentro do ensino superior. E isso tem mudado, justamente por causa de ações afirmativas como essa. Então, as ações afirmativas, elas são ações públicas, né, ou privadas também, dirigidas à correção de uma desigualdade social. Por que que a gente tem cota? Porque durante mais de 350 anos de escravidão no Brasil, a população negra teve um ambiente escolar e o acadêmico negado. Então, isso é uma forma da gente fazer uma reparação histórica, tá certo? Olha, eu tô vendo, gente, que a nossa aula ela já está chegando ao final, mas eu ainda tinha aqui um dobro de slides para poder trabalhar com vocês. Então, eu vou fazer assim, na nossa próxima aula, a gente fecha esse nosso conteúdo e a gente inicia o outro, tá certo? Então, vou parar com vocês por aqui, no slide 35. Coloca aí no bate-papo se você gostou da aula, se você conseguiu entender. Essa aula aqui ela é fundamental para que a gente compreenda que é preciso ter respeito dentro da sociedade que a gente vive. Porque somente assim é que a gente vai conseguir, né, tornar essas diferenças menores, tá bom?
Então, na próxima aula eu quero continuar essa discussão aqui. Eu quero falar muito mais aqui sobre as políticas públicas que já foram implementadas no Brasil para que possa gerar mudanças e diminuir as desigualdades sociais, ok? Então, coloca aí no chat Assunção do Piauí, coloca aí Santo Antônio, São Luís, São João da Canabrava, se vocês gostaram. Na próxima aula, Maria Cauane, eu vou continuar com esse tema aqui. Tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz quando a gente traz essas discussões aqui que são atuais, gente, porque a base, o fundamento da educação é que você consiga desenvolver um pensamento crítico. Se você sair daqui tendo um pensamento crítico sobre o mundo que você vive, eu, enquanto professora, eu já fico aí muito, muito feliz, porque esse é o meu papel, né, para que a gente possa entender a realidade que a gente vive, entender a nossa história, entender as nossas questões culturais. Então, eu me sinto aqui que a gente está fazendo esse papel, tá bom? Então, quero desejar a vocês uma ótima semana, né? Porque amanhã é feriado. Todo mundo merece esse feriado, apesar de ser o 7 de setembro, que essa data aí é uma mentirinha, né? Porque o Brasil se tornou independente lá em 1822, mas a gente continuou sendo dependendo de Portugal, né? Inclusive, a escravidão continuou, a exploração da terra também. Mas, enfim, a gente vai comemorar o 7 de setembro amanhã. Então, quero aqui desejar uma ótima semana, um ótimo feriado e a gente se encontra aí na próxima aula, né? Com fé nos orixás, com fé em Deus, com fé nas deusas, com fé em todos os espíritos aí que tu possa imaginar, no que tu acredita, tá certo? Então, beijos e até mais.